Tenho comigo já um pouco e teve, de facto, também a apreciar todo este trabalho que temos feito. Firmino Cordeiro, eu, o secretário-geral da AJAP, da Associação de Jovens Agricultores de Portugal, que muito nos irá contar. Portanto, em primeiro lugar, portanto, a minha pergunta primeira é, esta montra da AgroGlobal é, de facto, muito interessante para o setor. De facto, olha, antes de mais, parabéns à Voz do Campo, tem aqui de facto uma montra sobre todo este evento da AgroGlobal, sobre toda a feira. Daqui é possível ver os pavilhões, a dinâmica, as pessoas movimentarem stand em stand, à procura das suas soluções nas diferentes empresas. E a AgroGlobal é isto mesmo, estão aqui as grandes empresas de fornecimento de fatores de produção aos agricultores, que convivem com os seus clientes, com as novas soluções que apresentam, porque hoje os fatores de produção são desafios também para as empresas e as empresas têm de investir muito para estar ao nível das novas tecnologias, ao nível das novas performances, ao nível da economia dos produtos, ao nível para sermos eficientes. Ou seja, nós não podemos despejar produtos químicos em cima do solo, em cima das plantas, temos de ser cada vez mais eficientes. E a tecnologia é isto mesmo. Nós estamos na União Europeia, a União Europeia é muito rígida em relação a estas regras, talvez até rígida demais, porque depois temos dificuldades em negociar com outros blocos mundiais, onde é que não tem regras tão apertadas. Portanto, isso, a partir é uma dificuldade, sei lá, se estivermos a falar da América Latina, do Brasil, do Chipre, de outros continentes até, temos dificuldade e depois não temos preço para competir. Mas esperemos que haja que isto fique mais homogéneo, porque senão entramos sempre em desvantagem competitiva a nível do preço, e isso é importante. Isto é um aspecto. Entre outros aspectos, é a presença não só das empresas, como das organizações que representam os agricultores, e nós estamos cá no nosso papel de representar aqueles que querem assumir esta atividade para a sua vida. Neste caso, os agricultores mais jovens. Os agricultores mais jovens, desde os 18 aos 40 anos, é assim que está a legislação europeia. Cá também é a mesma coisa, em alguns países é 35, mas nós, numa fase de adesão, ainda usufruímos desse estatuto e estamos a lutar por eles. Não é fácil. A agricultura em Portugal tem pujança, tem demonstrado capacidade de competitividade, está a competir, aumentamos, somos mais autossuficientes, não somos totalmente autossuficientes, mas somos exportadores em muitas áreas, sei lá, nos pequenos frutos, nas frutas damos cartas, nas hortícolas, no vinho nem se fala, um setor que temos investido muito, no azeite à cabeça, com os olivais em sebe super intensivos, nomeadamente com a barragem do Alqueva, ou seja, analisar que este componente extra num território de sequeiro, aquilo que não fez em termos de modernização da agricultura, nós hoje temos amendoal em sebe, temos olival em sebe, temos vinhas regadas, temos culturas que não era impensável ver-se no Alentejo, mas até temos milho para a produção ou de forragem ou de grão. Portanto, nós temos de olhar ao potencial que o país tem. Nós somos um país mediterrâneo, portanto, estamos no extremo desta faixa, digamos assim, mais delicada em termos de clima, não somos norte nem centro da Europa, e aqui também os decisores europeus têm de perceber que se nós não tivermos mais água, se não conseguirmos captar mais água daquela que chove, não é preciso ir tirá-la ao mar, embora seja uma solução, se não conseguirmos captar mais água, não temos água para fazer agricultura. E hoje não podemos ser tão rígidos ao dizer não se faz agricultura sem água, mas se tivermos água e se fizermos agricultura em simultâneo, as nossas produtividades, a nossa rentabilidade, a nossa competitividade com os parceiros europeus e internacionais passa a ser muito maior. É um fator extremamente decisivo no setor e eu acho que o atual governo, ainda hoje houve um seminário nessa ordem de grandeza, o Sr. Ministro esteve lá falando da água que une, ou seja, foi lançado no governo anterior, de facto um pacote que envolve não só a agricultura, como outras atividades, como o turismo e como abastecimento até às populações. Nós temos de ter uma estratégia pensada a longo prazo, no médio e longo prazo. Esta estratégia visa isso, por forma a que a água não seja um problema num país onde é que chove quantidade suficiente para termos água. Firmino Cordeiro, portanto, nós, e permita-me esta então de brincadeira, claro, ainda não temos parceria, por enquanto, com o São Pedro. Pronto, aí temos que, de facto, gerir bem a água que temos, mas ela existe. Claro que sim. Olha, não temos a parceria, mas que se fazem rezas para que por vezes a água venha, fazem-se, né? Eu sou de uma região, Trás-os-Montes, Alvedor e oriundo, quando estava vários meses sem chover, as pessoas faziam procissões com determinados santos
Claro, se chovia, pá, todos agradecíamos de facto a Deus, mas ela tem de facto que cair lá de cima. A probabilidade era 50%. Exatamente. 50% para Mas, chover ouça, ou para não chover. Nós não podemos, aquilo que pudermos Claro. fazer em termos tecnológicos para minimizar os efeitos climáticos, para os atenuar de certa forma, temos de o fazer. Portanto, são ferramentas e investimentos do próprio Estado. Cada agricultor não pode ter no seu quintal, e permita-me a expressão, uma charca ou uma barragem para fazer face às necessidades. Mas pronto, Firmino, tem de haver investimentos estruturais. Sim, muitos têm falado, há todo um alinhamento, há um planeamento, portanto, muito se tem falado nessa matéria, Claro e vamos acreditar. Mas permita-me recuar um pouco. Há pouco fez um cenário extraordinário da agricultura portuguesa. Portanto, a agricultura portuguesa tem tido uma boa evolução. Esta é uma montra, a agroglobal é uma montra. Como costuma dizer, quem cair aqui de repente, apercebes que a agricultura nacional está muito bem. Claro. Portanto, essa é uma realidade. Também partilha desta opinião. Claro que sim, partilho esta opinião, porque os números, o algodão não engana, os números estão cá, são números dos nossos campos, da nossa agricultura. Agora, nós não somos um país 100% agrícola. Os nossos territórios, existem manchas que têm grandes aptidões agrícolas, as bacias de rios, a proximidade de alguns fatores desta natureza, mas depois temos agricultura de montanha, temos florestas, mas temos problemas. Mas temos problemas ou estamos a ser muito exigentes? Não, temos de encarar que existem problemas e temos de encarar que os nossos governos sucessivos, ao longo das últimas 4, 5 décadas, desinvestiram ou investiram um pouco em territórios que podiam dar ainda muito mais ao país se houvesse outras preocupações em melhorar infraestruturas que não podem ser melhoradas no projeto de um agricultor. Têm de ser melhoradas para uma mancha territorial. Sei lá, nós seríamos muito mais ambiciosos se o regadio da beira baixa do Fundão tivesse maior capacidade. Nós seríamos muito mais ambiciosos se, por exemplo, a barragem do Baixo Sabor, ainda hoje foi falada no seminário que há bocado fiz alusão, pudesse fornecer água, uma parte da água para a agricultura, nem uma gota, quer dizer, é a segunda maior barragem do país, está numa zona de sequeiro, onde é que há muito olival e amendoal a definhar agora, com problemas de água, portanto estamos numa época crítica, e ele era muito mais produtivo se efetivamente tivéssemos uma quantidade mínima de água a fornecer. Nós em sequeiro, temos de pensar isto, nós em sequeiro temos de oferecer, de facultar às plantas a quantidade mínima necessária para que ela consiga frutificar e para que o fruto não tenha problemas no seu crescimento. A partir daí, não podemos comparar-nos com produtividades no superintensivo ou em SEB, mas ficamos com produtividades interessantes, as produtividades necessárias e suficientes para que não haja abandono. E nós temos de pensar nisto. Há muitas regiões do país onde é que se fazia e faz a agricultura tradicional. Se nós não investirmos um pouco mais, se o Governo, até no topo da hierarquia, o Primeiro-Ministro não der uma palavra, uma atenção especial a este setor, ele vai definhando. E repare, o Primeiro-Ministro tem esse discurso, já fez essa apresentação, só que o Ministério da Agricultura ainda está na hierarquia do Governo, praticamente em último lugar. Isto preocupa-nos, porventura foi pela conjectura, pela estruturação, mas nós entendemos, as organizações de agricultores no seu conjunto, com a AJAP à cabeça, obviamente, as outras também falarão uma por si, que esse setor é muito mais do que produzir alimentos. Nós somos ambiente, nós somos estratégia para os territórios, nós somos conservação da paisagem, nós contribuímos para o turismo rural. Nós fazemos aqui muitas intervenções em sintonia com outras áreas que são fundamentais ao país. E nós não nos podemos dar ao luxo de abandonar mais de 2/3 do território. Nós, a AJAP, insisto muito nesta temática, porque a par desta agricultura super competitiva, extremamente eficiente que nós temos, não podemos esquecer uma parte ínfima que pode fornecer, não em quantidade, mas excelente qualidade. Nos vinhos, nos azeites, nos queijos, nos enchidos. Nós temos produtos únicos no mundo e temos, nas raças autóctones, temos que continuar a trabalhar muito sobre eles, mas numa lógica também comercial. Essas pessoas não podem viver sem ganhar, efetivamente, dinheiro e para além de nos terem de pagar os bens públicos que nós facultamos por aquilo que vendemos, tem de ser vendido quase em mercado gourmet,
E as nossas estratégias de comercialização têm de apostar isso. Se o nosso mercado ainda não é suficiente, nós temos de ir buscar mercados que tenham capacidade financeira e que valorizem os nossos produtos desses territórios. Mas, portanto, isto poderá considerar-se um recado, digamos, quer para os empresários, mas também direcionado para os decisores políticos. Claro, os decisores políticos têm noção disso. O atual Ministro da Agricultura conhece bem esta realidade, é um homem do campo, dos territórios rurais, tem perfeita consciência que é preciso fazer muito mais, tenho a certeza que estará empenhado a fazê-lo, só que é como tudo, Roma e Pavia não se fizeram num dia, porventura, noutras décadas anteriores, isso não tem acontecido, esse investimento. Tem de haver essa vontade política, neste momento existe. Poderão escassear meios, mas tem de haver algumas prioridades e estamos convictos que elas vão acontecer e que elas se vão verificar. Nas conversas que tem tido, portanto, quer nos seminários, suas intervenções, conversas que tem tido com decisores, há essa perspectiva? Ou qual é que é a dificuldade? O que é que está, digamos, a atrasar ou a impedir tudo isto que me parece, aquilo que acabou de descrever, parece perfeitamente execuível. Lógico. Exatamente. Não, vamos lá ver. Nós temos uma máquina administrativa, posso até dizer, bastante pesada. Existem muitos organismos nos diferentes ministérios que compõem os diferentes ministérios da área da governação. E nós temos de ser mais eficientes. O próprio Ministro disse hoje de manhã ouça, as barragens, os furos, tudo isto prende-se com o ambiente. E entre o ambiente e a agricultura até já estiveram de costas voltadas. Pois, felizmente, estão lado a lado, mas têm de melhorar esta eficiência. A IAPA tem de ser um parceiro da agricultura, não pode estar de costas voltadas para a agricultura, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, não nos pode dificultar a vida. Claro, temos que cumprir regras. Mas falta vontade política, falta dinheiro. Não, vontade política existe. Tem a de se lubrificar sempre esta máquina e as organizações estão interessadas nisso e temos de o fazer, senão as coisas não acontecem. É sabiamente conhecido, Firmino Cordeiro, o secretário-geral da AJAP, que com este espírito crítico, no bom sentido, portanto, com uma intervenção sempre muito, muito apurada nestas questões da agricultura. Mas tenho que lhe colocar esta questão também e para não perdermos mais tempo, representa, enfim, a faixa mais jovem que está na agricultura, mas ainda há muito a fazer, portanto há necessidade, isto é subejamente conhecido e toda a gente diz isso, portanto que há necessidade de uma renovação geracional. Isso não é fácil, não é? Claro que não. Nós temos feito vários estudos, temos feito muitos trabalhos em parceria com o Ministério, temos feito várias divulgações, é preciso continuar a apostar nisto. Ou seja, nós temos de estar a insistir sempre nesta tecla, é preciso renovar o tecido empresarial agrícola, que já está envelhecido por natureza. A idade média dos agricultores em Portugal é de 65 anos. Nós somos o país mais envelhecido da Europa, da população agrícola mais envelhecida da Europa, e o segundo menos rejuvenescido, portanto, ou seja, eles estão até a longa data na atividade e são aqueles que é o segundo a seguir ao Chipre, onde é que entra, de facto, menos jovens no setor. Portanto, e o Ministro, desde já no anterior governo fazia, continua a apelar sempre ao rejuvenescimento e a essa necessidade, mas temos de trabalhar muito isto. Ele tem de trabalhar, de facto, essa teia burocrática administrativa que existe. Todos nós sabemos que existe, o país tem muita burocracia, nós temos de ir desmultiplicando isto. Eu já ouvi várias conversas do próprio Primeiro-Ministro a dizer que uma das preocupações dele é facilitar a vida às empresas, aos empresários, a quem quer investir. É este governo que nós queremos ter, é este governo que existe, mas tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para nós vermos resultados e vermos, de facto, esta desmultiplicação e esta benesse para que as empresas e os empresários pensem com toda a convicção que temos um governo que se esforça com isso. Ouça, o discurso é interessante, vai havendo sinais em termos de execução, mas esperamos mais, queremos mais, porque eu acho que o povo português, com a humildade que tem, com o espírito de entreajuda que nós temos e com a capacidade e com a resiliência porque apresentamos resultados, merece também ainda um esforço suplementar de toda a nossa máquina
que nós respeitamos, que nós ajudamos a alimentar com os nossos impostos, mas queremos que cada vez seja mais eficiente. É isto que caracteriza um Estado moderno, e eu acho que Portugal quer mesmo ser um Estado moderno. É um Estado moderno, mas temos de evoluir ainda mais, e esse é um desafio que eu lanço a nós próprios, à nossa organização, a todos os empresários, que de facto nós temos de apresentar tudo correto para que não haja falhas, para que as coisas funcionem bem. É esse um desafio e é muito grande. Firmino Cordeiro, de facto, apetecia-me ficar aqui mais tempo a conversar nestes e outros temas, Claro, mas sim. ficará para outra oportunidade. Desde já ficou aqui esta indicação, como é conhecido, como eu dizia, portanto, sempre este sentido muito apurado de espírito crítico, no bom sentido, para que a agricultura, se está bem, poderá ainda estar melhor. Portanto, é esta mensagem que fica com certeza. Foi um gosto, parabéns à vossa Muito obrigado. Muito obrigado.